Eu sou o Mikhail Solodov, pesquisador titular do INPE, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Minha área de pesquisa é otimização, que é uma área de matemática aplicada. Tem apoio de programas cientistas do nosso estado, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rio de Janeiro. Isso é uma palestra de divulgação, seria sobre otimização de automóveis híbridos, e quem vai apresentar é a professora Cláudia Sagastizabal, que também é participante desse projeto. Obrigada. Olá, bem-vindos então a essa palestra de divulgação, onde hoje vamos aprender um pouco sobre como se faz a gestão da energia nos carros híbridos. E como entra a matemática, em particular a otimização, nesse tipo de problemas. Então, uma coisa que eu acho que é muita maneira da matemática aplicada é que ela gera um círculo virtuoso, ao invés de um círculo vicioso, onde diferentes componentes se complementam para resultar um somatório que é mais do que a somatório individual de cada uma das partes. Especificamente, eu estou pensando na combinação que se faz quando se ataca um problema de matemática aplicada, especialmente quando se faz em parceria com a indústria, como é o caso daqui, que foi trabalho iniciado com a Renault da França. Então, o que combinamos? Combinamos modelagem, para representar através de equações matemáticas esse fenômeno que estamos querendo descrever ou controlar. Acompanha a modelagem, a teoria, e na parte da modelagem aprendemos de muitas outras áreas, vocês vão ver, vamos ver engenharia mecânica, física e otimização matemática. Acompanha toda essa parte de modelagem a teoria matemática que tem que ter solidez para que esse processo possa ser repetido ao longo de todo o uso que vai ser feito do resultado desse projeto. Então, a teoria ali é muito importante e o fato de termos que respeitar hipóteses da teoria matemática faz com que mudemos a modelagem e vamos enriquecendo então um com o outro. Então, temos uma seta ali que vai e volta. Temos um outro estágio onde precisamos descrever de maneira computacional esse problema e resolvê-lo através de algoritmos. Isso também faz com que, às vezes, revisemos as nossas hipóteses de partida para que tenhamos respostas em tempo suficientemente rápido, por exemplo. Vamos ver um exemplo aqui disso, onde podemos fazer um modelo complexo e esperar alguns dias para ter a resposta, mesmo com resolução através de computadores de alto desempenho. E temos um outro modelo onde é simplificado, onde precisamos ter uma resposta quase que imediata. E estamos escrevendo o mesmo fenômeno, só que de diferentes pontos de vista. E, finalmente, como eu disse, chegamos na última etapa, que é a implementação, onde todo esse ferramental que foi em diferentes etapas sendo construído, chega na fase de o industrial usa. Isso é muito legal da matemática aplicada. Ver o resultado de aquelas equações iniciais escritas no quadro, chegar e ser implementadas e colocadas na prática. Então, o exemplo de hoje, que para ilustrar esse tipo de mecanismo da matemática aplicada, é o gerenciamento de energia de um carro híbrido. Então, qual é o contexto? Foi uma colaboração feita com a União Europeia. Então, na União Europeia, nós temos, então, uma preocupação, que agora é mundial pela mudança climática, né? Mas uma preocupação antiga, já desde o Parlamento da União Europeia, que controla as emissões de dióxido de carbono, esse CO2 que está lá, que se tem nas cidades. Para isso, a maneira de fazer o controle é controlar os fabricantes de carros.
Então, há estatísticas que mostram que desde 2020 para cá, todos os carros novos que foram vendidos já estão com tecnologias modernas que permitem reduzir a quase 40% essas emissões, que é bastante. Agora, não é suficiente, mas é bastante. Temos, acompanhado com isso, uma preocupação para que a qualidade do ar nas cidades, que na Europa tem uma densidade de população muito alta, espaços pequenos com muitos habitantes e muita poluição. Então, para evitar que a contaminação fique muito alta, as cidades diferentes, cada prefeito em diferentes cidades, em função ao seu contexto econômico, define o que se chamam zonas de baixa emissão, onde carros que são muito poluentes simplesmente não podem entrar. Tem diferentes maneiras de enforçar esse tipo de legislação. Não é assim de um dia para outro, é gradativa. E, de fato, o que se está almejando é que em 2030 essas zonas vão virar zonas de emissão zero. Então, carros que queimam gasolina não vão poder entrar nessas zonas, que em geral são o centro das cidades, onde muitos carros e muitas pessoas precisam transitar. Então, como é que se faz isso, toda essa política pública europeia para ser enforçada? Eles, então, impõem nos fabricantes de carros que eles só podem colocar no mercado veículos novos que atendam essas limitações. Então, os carros que são fabricados pela Renault, Citroën, Peugeot, essas são francesas, mas tem Fiat e outros fabricantes também europeus, eles têm que atender essas restrições. E isso apresenta um desafio bastante grande do ponto de vista do desenho, do projeto de desenho, como desenhar os carros, e uma vez que eles estão desenhados, como vão ser operados para que atender essa legislação, sendo que, de fato, os fabricantes não sabem como os carros vão ser usados na cidade ou fora das cidades. Então, é muito interessante e esse é o desafio que é posto aos fabricantes de carros e aos parceiros que fazem pesquisa em projetos de pesquisa e desenvolvimento com eles. Então, qual é a solução que eles acharam? A solução é, temos que revisar como é que funciona o carro e o que mudamos o que mudaram é o sistema que se chama o trem de força, o powertrain, né? O que é o trem de força? É o sistema que faz que, através de uma energia, que é a energia que vem do combustível fóssil e que vai no motor de combustão interna, quando ligamos o carro, que faz o barulho, então, esse é o sistema que leva essa energia às rodas e faz com que o carro avance. E isso é o powertrain. Então, a substituição do motor de combustão interna que funciona a gasolina por máquinas elétricas é o que faz com que tenhamos menos emissão quando se conduz o carro. Então, ali está a descrição bem detalhada do que é o powertrain e aqui está um trem de força de um carro. Então, é toda a parte de baixo, que é o conjunto de embreagem, caixa de marcha, eixos de transmissão, diferencial e rodas. Muito bem. Então, como é que é esse powertrain nos diferentes tipos de carro? Nós no Brasil temos carro que funciona a gasolina, carro flex, agora temos carros elétricos e carros híbridos. Então, aqui temos um desenho, né, de um carro. Então, o powertrain é toda essa parte ali embaixo. Temos um carro a gasolina que ele então se alimenta o tanque de gasolina através ali dessa entrada. Vem a gasolina até a parte onde temos o motor, aqui vermelho, o motor a combustão interna, e ali temos a vela que liga, brum, e o carro liga. E então ali, quando ele liga e começa a funcionar, tem uma emissão que é através do sistema de exaustão,
sai o CO2, sai do carro. E aqui em amarelo pequenino temos uma bateria bem pequena que liga as luzes do carro, por exemplo. Agora, se esse carro, ao invés de ser só gasolina, é um carro flex, é a mesma coisa, só que o motor ele sabe como lidar com dois tipos de combustíveis, mas sempre combustível, o etanol e a gasolina. O carro elétrico é diferente e aqui eu chamo a atenção sobre o tamanho da bateria que tem um carro flex ou a gasolina e a bateria que tem um carro elétrico. A bateria é todo esse amarelão ali embaixo, toda a parte de baixo do carro é gigantesca, uma bateria de um carro elétrico, bem grandona. Observem também que agora, como temos um motor elétrico, que é ele que vai fazer toda a conversão para fazer andar as rodas, e então a transmissão vai fazer as rodas da frente e andar as rodas para trás, né? E agora não temos mais um sistema de exaustão, porque um carro elétrico não tem emissão de CO2. Muito bem. E o que mais tenho para dizer aqui? Bom, e aqui na frente vocês veem que temos a tomada para alimentar a bateria, né? Sempre temos, ou temos atrás a gasolina, ou na frente a tomada elétrica. Um carro híbrido, ele combina, então, essas duas situações. Só que, observem aqui, então, o tamanho agora da bateria, essa bateria é amarela, e lembremos o tamanho da bateria no carro elétrico, que era toda a parte de baixo do carro. Então, um carro híbrido, ele acopla a uma bateria menor, que é mais ou menos um terço do tamanho da outra, um tanque de gasolina. Como tem um tanque de gasolina, tem um sistema de exaustão, porque vai ter emissões quando queimar gasolina para fazer andar o carro. Temos entrada para carregar a gasolina, temos tomada elétrica e então aqui temos então os motores e toda essa gestão que se faz de energia, que agora vem de duas tecnologias: energia elétrica, que vem da bateria, e energia térmica, que vem de queimar o combustível fóssil. Muito bem. Então, quais são as vantagens que temos comparando um carro elétrico com um carro híbrido? Quando nós temos um carro elétrico, não temos zero emissão de dióxido de carbono, e isso é como o ideal. Mas nem tudo é rosa, sempre temos contrapartidas que fazem com que devamos achar um compromisso. Então, o motor também, o motor elétrico é mais eficiente. Isso quer dizer que a energia que vem da bateria e que faz depois andar as rodas, há menos dispersão, se perde menos energia nesse processo. E a condução é fluida. É muito interessante agora na Europa, nas cidades da Europa, o barulho dos carros mudou, do trânsito mudou. É muito mais silencioso. Um carro elétrico chega no sinal vermelho e o motor desliga. Não é necessário mantê-lo andando em baixinha velocidade para começar a avançar quando quando o sinal verde funciona. Isso tem a ver com um conceito físico que se chama torque. O torque nos carros elétricos é imediato, nos carros térmicos não. Por isso sempre precisamos manter uma certa rotação lá do motor, que é o que faz com que consigamos arrancar depois, fazer o carro andar depois do sinal vermelho, abrir. Então, é mais eficiente, a condução é fluida, mas tem desvantagens. Essa bateria é grande, pesa 15 quilos ou mais, é muito pesada, faz o carro mais pesado. Como o carro é mais pesado, então precisamos mais energia para fazer o carro avançar. Então, ali temos uma contrapartida, Estávamos melhor, agora estamos pior. E não é só o peso que é importante, mas também é o custo. Uma bateria dessas grandonas de carro puramente elétrico,
aumenta ou acresce o preço do carro no equivalente de R$65.000, que é bastante dinheiro, uma proporção grande de um custo do carro. Em quanto ao peso, ou para ter uma noção da diferença com uma bateria comum, quem já ficou com o carro parado na rua por falta de bateria e teve que trocar a bateria de um carro comum, sabe que ela é pesada, e é pequena. Uma bateria de carro comum tem, em geral, meio quilowatt por hora. E aqui estamos falando de 36 kWh. Então, para que vocês vejam a diferença de peso e de tamanho, para fazer uma comparação. Então, agora, ele tem um outro ponto que só foi percebido depois de que chegou essa onda de empolgamento pelos carros elétricos, é quanta emissão de CO2 envolve construir a bateria, essa bateria grandona. E, de fato, é bastante poluente o processo de construção da bateria, e há estudos que dizem que o carro elétrico, que ele então poupa CO2 quando comparado com o carro tradicional, o carro elétrico precisa rodar 77.000 quilômetros só para compensar a despesa ou o excesso de poluição produzido pela bateria que ele está carregando. Que se um carro, não sei, depende se roda 10.000 quilômetros por ano, são 7 anos. Esse é o uso típico de carro em cidade. Então, não é tão claro quanto é o ganho quando se leva em conta toda a cadeia produtiva dos carros elétricos. E por isso que muitos fabricantes de carro foram para os carros híbridos. Por quê? Porque o carro híbrido precisa uma bateria que, como eu mostrei, é menor, é 1/3. Então, é mais leve e é menos cara. E, de fato, os sistemas modernos, o sistema E-Tech, se chama o Powertrain E-Tech da Renault, ele combina 2 motores elétricos. Um que é aquele um motor pequeno que recupera energia a cada vez que o carro freia, por exemplo, que eram os primeiros carros híbridos, eram assim, e incorporam um outro motor que acompanha, então, o tanque de gasolina, o motor térmico acoplado no tanque de gasolina, e então o problema matemático se define como quando usar a energia de cada uma dessas tecnologias, do motor elétrico ou o motor térmico para fazer o carro andar, sendo que se usamos gasolina, vamos ter emissão de CO2, mas também vamos gastar dinheiro, gastar em gasolina, e se usamos a bateria, então vamos descarregar a bateria e vamos ter que carregá-la, o que também envolve um certo dinheiro, um certo desconforto, mesmo que não envolva emissão. Então, essa gestão dessas 2 tecnologias para fazer andar o carro define o que se chama o problema de gestão de energia de um carro híbrido e que pode ser formulado em 2 horizontes temporais diferentes. Um é na etapa do desenho, como vamos desenhar o nosso carro para que essas diferentes tecnologias, energias, façam andar o carro de uma maneira ótima, em certo sentido, sem gastar muita gasolina, por exemplo, porque associado com a gasolina temos a emissão do CO2, além do custo da gasolina. Isso é na etapa do desenho. E na etapa da operação, uma vez que desenhamos o carro, as configurações desse powertrain, como é que vamos usá-lo de maneira ótima, sendo que ali aparecem as incertezas, o que não sabemos se para ir de um ponto A a um ponto B pelo trajeto recomendado pelo GPS, vamos encontrar um carro de lixo na frente, então temos que parar o carro, não vamos ter o percurso inicialmente
pensado, ou encontramos uma manifestação, um acidente, temos que ir por outro caminho. Temos incertezas que não podem ser conhecidas na hora de definir o trajeto. Mas os motores do carro têm que corrigir, então, quanto fornecem de energia cada um para responder a esse tipo de restrições. Muito bem. Então, ali está uma referência com todas as equações matemáticas. Eu aqui vou falar de maneira abstrata, sem entrar muito nos detalhes. Temos aqui o nosso desenho, então, o trem de força, o powertrain. Embaixo está a tomada elétrica, acima está, então, a gasolina. E agora o carro está indo, então, de esquerda a direita. Então, está andando. E quando o carro anda, o que faz que a força, a energia transmitida que vem dos diferentes motores, seja transmitida, então, às rodas e façam as rodas avançar? São os eixos de transmissão. Os eixos de transmissão, eles têm engrenagens, essas rodinhas com dentes, que fazem com que, então, a energia seja transmitida. E, dependendo do tamanho dessas engrenagens, vai ser a força que vai receber a roda. Okay? Então, essas rodas, essa transmissão de força, de maneira física, os conceitos físicos associados com essa força são o momento angular e o torque. Isso que eu falei do torque, quando vocês se gostam de carros, se querem um carro a gasolina, que ele rapidamente, quando aperta o acelerador, boom, pega potência, tem que comprar o que se chama um carro torcudo, que tem mais torque. E então, o que é o torque? E como eu disse, o torque no carro elétrico, no motor elétrico, ele é imediato. Já no motor térmico, ele precisa você manter o carro em baixa potência para que o torque, que tem a ver com uma velocidade de rotação, ele não pare. Então, esse movimento ali que fazemos quando abrimos uma porta, ele gera ali um torque. Do ponto de vista um pouco mais físico, então, o torque é essa velocidade que temos de rotação aqui no eixo, embaixo na esquerda, e aqui. E dependendo, essa roda aqui está representando as nossas engrenagens, dependendo do raio, que é o tamanho, então, dessas engrenagens, vai ser a força, pum, que vai sair para as rodas, e que vai fazer andar as rodas. Então, eu não vou entrar em mais detalhes disso. Vocês veem que aqui que temos uma relação com uma função trigonométrica entre esse ângulo e essa é a força e esse é o torque, e R é, então, o tamanho da engrenagem. Então, definindo o tamanho da engrenagem, define uma configuração de como vai ser feita essa transmissão e a força que vem dentro de cada sistema de energia, a energia que vem de cada um dos motores é o que vai definir a força. Então, R, a nossa variável de tamanho das engrenagens, na hora do desenho, é o que vai definir a configuração de todo o sistema do powertrain. Agora, tem várias engrenagens, não é só uma. Aqui eu fiz um desenho, botei 4, 5, 6. Então, temos, conectando diferentes motores à transmissão, várias engrenagens. O tamanho determina a força, através dessa relação com o torque. E segundo seja a origem da força, vamos ficar com menos carga na bateria ou vamos a esvaziar o nosso tanque de combustível. Então, só para agora vai vir uma transparência com equações matemáticas ali abstratas, onde temos o que nós, quando estamos desenhando, podemos controlar. O tamanho das nossas engrenagens, porque estamos definindo como é que vai ser o nosso sistema de powertrain,
E uma vez que temos fixadas essas engrenagens, quanta força vai vir de cada um dos motores? Então, R e F é o que se chama variável de controle, otimização. Nós decidimos variáveis de decisão. Entanto que a consequência do que nós façamos vai deixar a bateria mais ou menos carregada, e isso se chama state of charge da bateria, é a variável de estado, é uma consequência das nossas decisões. Então, aqui denotamos por S. E todas essas variáveis, força, configuração das engrenagens e carga da bateria, estão relacionadas por uma dinâmica, como é que vão se movimentando o carro ao longo do tempo, e isso em matemática se descreve por um sistema de equações diferenciais. Aqui está essa relação. Cadê a otimização? Bom, a otimização vai vir do fato de nós acharmos uma configuração de engrenagens que nos permita usar a força de forma otimizada, da melhor forma possível, para não ter muito consumo de combustível, considerando que o carro está andando ao longo de um certo período de tempo e que está andando na estrada ou na cidade. Temos dois tipos de funcionamento. Então, isso se escreve, assim como eu defini, como um problema de controle, onde minimizamos em nossas variáveis o consumo de gasolina, atendendo às nossas restrições, e sendo que as engrenagens, os rádios, eles estão em um certo tamanhos, que são os que nós podemos fabricar. Então, escrevemos isso em dois níveis, porque dizemos, espera ali, quando nós temos fixado o tamanho das engrenagens R, o nosso carro virtual ali, com essa configuração, ele vai ter um certo tipo de funcionamento. Então, definimos dois níveis de decisão, onde fixamos primeiro, no nível superior, R, aqui, e no segundo nível, então, resolvemos como é que funcionaria o carro nessas condições. E isso nos dá um número, que para cada R, então, é uma função, que chamamos de função valor, e essa função, achando o mínimo, vamos ter a melhor configuração de engrenagens. Bom, isso é um problema de controle, porque o tempo, estamos dizendo aqui, é todo o tempo, desde agora até as próximas 24 horas. Agora, para resolver no computador, precisamos fazer uma discretização e passar do problema de controle ao problema de otimização. Esse processo envolve definir, ao invés de pensar do tempo em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos até o final do dia, vamos fixar, por exemplo, a cada 10 minutos ou a cada 15 minutos, uma discretização, ou cada hora, depende, esses T1, TN estão especificando essa discretização. Isso resulta com que nós vamos ter como imagens, assim, pixeladas, pode pensar assim, de como está a carga da bateria, o estado de carga da bateria, que é o que escrevemos como SN, o estado de carga da bateria. Então, fazendo isso, passamos de uma integral para, lá acima à esquerda, para um somatório agora. Então, temos um modelo, um problema de controle discreto, que é um problema de otimização. Na direita, temos um problema de otimização em dois níveis. E para quem quer saber um pouquinho mais ali de matemática, estão envolvidas o que se chamam equações de Hamilton, Jacob e Bellman, para fazer essa transformação, através de uma dualidade. E a função valor, lá aquela Vn, agora tudo depende da nossa discretização, não é a mesma função se discretizamos o espaço de estados por hora, ou por dia, ou por 15 em 15 minutos. E, então, essa função tem boas propriedades matemáticas, é não convexa, não diferenciável e é o que se chama semi-smooth, em nossa área. E, graças a isso, é possível resolver esse problema de otimização, aqui à direita agora, que é o problema que quer resolver a Renault para definir como é que vai ser a configuração, o tamanho das rodinhas das engrenagens no powertrain.
E é possível resolver usando o que se chama um método de Feixes para otimização não convexa, só que, como eu disse, leva tempo. Esse processo, o método numérico de otimização é um algoritmo que faz repetições iterativas, faz iterações, e para cada iteração usa informação que tem a ver com resolver o problema de segundo nível. Para resolver esse problema de segundo nível tão detalhado, para ter uma boa representatividade de como é que vai funcionar o motor, demora 3 horas cada uma dessas iterações. Isso quer dizer que para resolver o problema pode levar um pouco menos de um dia. Mas é por isso aqui eu enfatizei, que o cálculo leva 3 horas para cada iteração. Isso não é um problema, porque estamos na etapa de desenho do carro, onde podemos esperar e ver, ok, leva um dia para uma configuração, agora pensamos outra coisa. Temos tempo, não é, para fazer o planejamento de como será construído o carro. De fato, foi interessante para eles esse tipo de abordagem. Ok. Então, os nossos desafios eram na etapa de desenho e na etapa de operação. Na etapa de desenho, podemos considerar, ok, resolvimos. Esse vai ser o resultado da etapa de desenho, é que os tamanhos R das engrenagens estão fixos, pum, e já sabemos como é que vai ser o powertrain do nosso motor híbrido, do carro híbrido. Agora, falta entender quais são as dificuldades e a matemática que vai vir por trás de colocar isso em operação. Esse carro, para ele, uma vez que está construído, como é que ele vai funcionar? Então, para a operação, então relembremos, o que nós vimos até agora já temos tamanho fixo das engrenagens, e uma vez que temos o tamanho fixo das engrenagens, esse problema do segundo nível nos dizia como é que roda o carro de maneira a não gastar muito combustível, que era o que nós queríamos. Só que era pesado fazer esse cálculo. E agora, então, nós temos que acoplar essa modelagem de maneira simplificada, porque não vamos poder esperar 3 horas para cada iteração estando dentro do carro, com o sistema de navegação do carro, o GPS, para, em tempo real, fazer a gestão de quanta energia vai vir de cada um dos motores. Então, agora aparece uma situação interessante, do ponto de vista da matemática, é que precisamos fazer simplificações, e essas simplificações têm que corresponder com a física que estamos descrevendo, mas além dessas simplificações vamos ter que responder a incertezas que aparecem no percurso, como eu disse no começo. Então, aí com navegação preditiva entramos no carro, botamos que estou aqui, quero ir do ponto A ao ponto B, aparece o trajeto que será realizado. Esse trajeto, então, é conhecido pelo sistema embarcado, ali embutido no motor, que resolve um problema, então, de gestão, como aquele que resolvemos aqui acima, de gestão ótima de energia, para decidir quanta energia tem que ser fornecida por cada um dos diferentes motores, o elétrico ou o térmico. Agora, vamos com o carro e, como eu disse, encontramos algum acidente no percurso ou decidimos, não, eu não quero ir por aqui, mudamos o percurso inicial, o sistema tem que ser capaz de corrigir, então, o fornecimento de energia dos diferentes motores para que nós possamos chegar ao nosso destino. Então, essa gestão em tempo real. Essa gestão em tempo real tem que ser robusta perante incertezas, porque, de fato, a definição que nós fizemos na primeira etapa, ela pensava que o mundo era perfeito e que não teríamos nenhum obstáculo no percurso, quando, de fato, podem acontecer diferentes situações. Então,
Tem outro desafio também, e que tem a ver com as emissões, as zonas onde a emissão é restrita. Porque se no nosso percurso, quando vamos do ponto A ao ponto B, temos que atravessar por uma dessas zonas, o carro tem que chegar com suficiente carga na bateria para ser capaz de atravessar só com o motor elétrico toda a região de emissão zero ou de baixa emissão. Não pode ligar o motor térmico nessa região. Então, isso também introduz, do ponto de vista da formulação matemática, restrições de tipo com variável 0,1, para quem entende do assunto. Então, como eu disse, haverá restrições restritas com motor zero e a pergunta era se há muitas zonas de emissão baixa ou nula na União Europeia hoje, e de fato, ali, esse é o mapa de como é que está hoje, com pontinhos verdes, quais são as cidades onde temos zonas com restrição de emissão. E vocês podem ver que praticamente todas as maiores cidades europeias agora têm esse tipo de restrição, que, como eu disse, vai ser progressivamente mais e mais reforçado até em 2030, acabou. Motores térmicos não entram mais no centro de Paris, Bordeaux e todas as cidades de Itália. A Itália tem quase todo o norte de Itália. Então, isso traz consequências e até engraçado de ver. Em Amsterdã tem zonas de restrição zero. Em fevereiro de 2023, eu bati essa foto, aparecem esses estranhos veículos que parecem como motos com uma carroceria. De fato, tem 4 rodas, que são puramente elétricos, mas esses não precisam quase nada de uma bateria pequena, não são pesados, são leves. Claro, não tem muita autonomia, só permitem circular dentro de um raio muito pequeno. E depois vimos esse carro também, é muito prático para estacionar. Aqui era uma zona já para todo tipo de carros, como vocês podem ver. Bom, para resumir, os desafios na operação são múltiplos. Até resolvido o problema de desenho não era suficiente. Na operação aparecem diferentes tipos de desafios. Um deles, então, é como fazer essa modelagem para que o carro, quando aparece uma zona de emissão zero, possa transitar por essa zona sem ligar o motor térmico e sem deplecionar completamente a bateria. E tudo isso tendo em conta que agora não temos mais o poder computacional que tínhamos na etapa de desenho. O sistema embutido do carro quase que não tem muita memória. Temos capacidade computacional de 8 megawatts. Então, 8 megabytes. Então, isso quer dizer que a capacidade de cálculo é bastante baixa. Então, depois, muitos testes e formulações e disquisições matemáticas e otimizeiras, foi possível chegar a um problema de otimização matemática sob incertezas, uma formulação que se chama probabilística. Então, com probabilidade de 90%, essas incertezas que se encontram ao longo do percurso, que não são conhecidas, serão atendidas pela gestão de energia definida pelo carro. Finalmente, após as simplificações, resulta um problema de otimização quadrática que sim pode ser resolvido dentro do sistema embutido do carro e rapidamente. Então, bom, isso aqui é a minha última transparência. Deixa eu terminar. Será que eu consigo? Faltou uma. Dizendo, bom, que a matemática aplicada é maneira muito legal porque permite enriquecer o conhecimento matemático incorporando itens de diferentes disciplinas, como é um perfeito exemplo esse problema que apresentei. Muito obrigada.